Olá, hoje eu vim falar de um assunto muito preocupante para muitos profissionais da educação e para muitos pais, né? Há muito se tem falado de aulas virtuais, ambiente virtual, de tecnologia na educação, e isso é uma construção que não começa agora, mas que entrou como se fosse um projeto que entrou em culminância agora e pegou todo mundo de surpresa, né? Tá todo mundo muito preocupado com seus filhos em casa, sem ter muito o que fazer, sem tá tendo uma rotina normal de estudo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em alunos de ensino médio, ou quando a gente pensa em alunos de ensino fundamental 2, até as últimas séries do fundamental 1, é mais fácil de aceitar que pode dar certo. Mas quando a gente vai para a prática, as coisas são um pouco mais delicadas do que a gente pensa. É muito comum nós adultos, fazermos cursos AD, estudarmos à distância, né? Mas isso não é algo que qualquer um se adapta. Quanto mais uma criança. É muito complicado você manter o foco, você manter a concentração e o interesse por algo que é tão monótono, digamos assim. Vira um. Não tem diálogo, vira um monólogo. Você está do outro lado de uma tela vendo alguém falar, 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 falar. Se isso já é muito ruim para nós adultos, imagine para crianças. E agora, ainda pior quando se fala em educação infantil. E foi isso que eu vim falar aqui hoje. A educação à distância para a educação infantil. Será que isso funciona? Será que isso existe? Será que isso é possível? Como é que está sendo essa experiência dessas crianças em casa que já foram para a escola? Começaram o ano passado, vamos colocar as crianças de 4 anos que estão no primeiro período, de 4 para 5 anos. Elas já foram para a escola, elas já participaram da vivência da escola. E as que estão no segundo período, de 6 anos, elas também, né? De 5 para 6 anos, elas também já passaram pela vivência da escola. Como é que estão essas crianças dentro de casa? Como é que isso tudo está acontecendo e o que é pior, sem nenhuma perspectiva? Porque eu posso chegar para o meu filho de 3 anos e dizer: Fulano, Maria, João, nós vamos voltar para a escola daqui a uma semana, tá bom? Ele vai sentir? Vai. É uma readaptação? É uma readaptação. Mas essa retirada brusca das crianças da educação infantil da escola, porque nós começamos o ano letivo e menos de 30 dias depois a pandemia chegou. Então essas crianças foram para a escola e muitas delas já estavam adaptadas. Algumas talvez não, mas a maioria sim, por conta dos dias. Nós temos aí de 10 a 15 dias de adaptação, a depender de cada uma criança, claro, de cada criança, mas na sua grande maioria, todas as demais estavam já bem adaptadas. E aí, de repente, elas simplesmente precisam sair da escola por uma razão que elas não entendem direito e agora elas estão em casa. E isso já são já quase 4 meses, né? E muitos dias, né? E essas crianças, talvez muitas delas estejam perguntando: mãe, a gente não vai voltar para a escola? E a mãe não sabe o que responder e quando responde não, não sei, talvez, quem sabe. E aí, como é que fica essa criança? Como é que fica essa criança da educação infantil? Hoje eu quero falar da educação infantil. Eu posso muito bem aqui falar um monte de termos técnicos e citar um monte de teólogos, um monte de pedagogos, um monte de educadores renomados, que cada um vai ter uma opinião formada, cada um tem uma discussão a ser levantada, mas essa não é a proposta. Eu vim falar para você
que tem essa criança dentro de casa e que não sabe o que fazer. Tudo na educação infantil é intencional, tudo. Tudo na educação infantil tem uma razão de ser. Quem não já pensou ou já ouviu outras pessoas dizendo assim, eu vou pagar a escola, tô falando da escola privada, eu vou pagar a escola para o meu filho brincar? Como assim? Eu não tenho dinheiro para pagar a escola para o meu filho brincar. Isso é um pensamento bem, né, lá atrás. Hoje, muitos pais têm a consciência de que a criança não vai para a escola tão somente para brincar. E melhor do que isso, hoje a gente tem uma quantidade de pais que entendem que a criança, quando vai para a escola, ela não só brinca. Não é só o ato de brincar, é a socialização, é o reconhecimento dela e do outro, é o compartilhar as coisas, é o entender, é o aceitar comandos, é trabalhar a autonomia dessa criança. Então, existe aí uma série de intenções por trás da educação infantil. Agora, o que fazer com essa criança que não está passando por todo esse processo? E o prejuízo, né? Ele já está aí. É um fato. Não adianta nada agora nós ficarmos o tempo todo reclamando, querendo que o governo faça alguma coisa, querendo que as medidas sanitárias deem solução para o problema. Não adianta nada a gente querer inventar vacina e mandar as nossas crianças ir para a escola, porque isso pode, acredito eu, que nem aconteça esse ano mais. E isso eu estou falando, repito, de educação infantil. E ainda que isso aconteça, é algo lá na frente e que será um processo muito delicado de trabalhar agora. Mas você pode minimizar os prejuízos pedagógicos que essa criança está tendo. Pode. Como? Eu não sou pedagoga. Como é que eu vou fazer isso? Eu não entendo nada. Como é que eu vou fazer isso? Você não precisa ser uma pedagoga exatamente para contribuir de alguma forma, para que esse prejuízo seja menor. Eu posso citar aqui vários exemplos que, se eu disser, você também pode ir lá no YouTube e descobrir. Mas o que eu quero dizer com isso é brincar nesse momento de pandemia vai ser tão educativo quanto ir para a escola. Então, por favor, vamos adaptar as brincadeiras. E foi isso que eu quis trazer. Riscar a cerâmica com uma canetinha número 1 e número 2 e pular a amarelinha nos quadradinhos da cerâmica dentro da sua casa é uma brincadeira intencional. Fazer gelatina no potinho, no copinho de café, a gelatina no copinho de café de cores diferentes é brincar de trocar, de compartilhar a gelatina com todo mundo dentro de casa, reconhecendo as cores. Subir e descer a escada é intencional também, porque ela está aprendendo a contar e ter uma sequência. Existe uma série de brincadeiras e de maneiras de trazer essa criança da educação infantil para um contexto educativo dentro de casa. Então, se nós formos lá no YouTube, e eu estou citando o YouTube porque ali é um universo, né? A internet hoje é um universo. A internet hoje é um balcão de uma loja, a internet hoje é um consultório, a internet hoje é o apoio de muita gente. Então, se você for lá na internet, se você buscar alternativas, você vai conseguir ajudar o seu filho a não sair desse contexto educativo que é tão importante para ele nesse momento. Então, busque ajuda profissional, mas não deixe o seu filho da educação infantil ocioso dentro de casa, achando que ele só precisa ficar na frente da televisão. Traga para ele sugestão de atividades que vai fazer ele pensar. Traga para ele sugestões de brincadeira que vai fazer ele, de alguma forma, se inteirar daquilo que ele precisa conhecer e que ele depende disso para outros processos. O ano que vem, quando ele voltar para a escola de uma maneira normal, de uma maneira padrão, como tem que ser,
ele não vai estar tão perdido.